O Arte Debater entrevista Tom Zé. Ele é a grande atração da abertura da Mostra Internacional de Arte Contemporânea, que será realizada de 13 a 16 de outubro. Tom Zé se apresenta quinta-feira, dia 13, às 21 horas, no Teatro do Bourbon Country. Acompanhe agora um papo com Tom Zé. Gonçalo? Alô, Tom Zé, tudo bem, querido? Que bom que você fala alto e tem a voz aguda, porque aí eu ouço melhor, não tem a voz tão grave. Então vou fazer como se fosse um radialista daqueles. Tom, é um prazer enorme conversar contigo, vou tentar ser breve, mas eu quero saber que língua é essa língua brasileira que tanto nos impressiona. A gente acha que conhece, mas aí vai conversar com etnógrafo, com filólogo, a gente vê que só sei que nada sei, como aristotelicamente falamos uma vez. O que tu pode me dizer desse língua brasileira para nós aqui, porto-alegrenses, gaúchos e pampianos? Bom, quando o Felipe Hirsch me consultou sobre fazer uma peça, ele faz geralmente musicais e leva música ao teatro, né? Ele tem experiência e hoje em dia, principalmente agora, geralmente essa pessoa tem, a depender do assunto, especialistas. Eu mandei um disco pensando em música. Ele aí encontrou uma música minha do disco Imprensa Cantada. Que disco é, Daniel, mesmo? De que ano é a Imprensa Cantada? De 2003, onde tem uma canção chamada Língua Brasileira. Eu, por um palpite, porque o que me inspirou a música foi um poema do peraí que minha cabeça é cabeça de velho. A gente espera. O Neuza, inculta e belo, o poema de quem é? O poema de Olavo Bilac, que se refere à língua portuguesa como dama inculta. És esplendor e sepultura, dama culta e bela, última flor do lácio, dama inculta e bela. E eu, quando fiz essa canção, o Brasil já não era um país, a língua portuguesa, por exemplo, que se falava no Brasil, já não era um país desconhecido do mundo terreno da cultura. Por exemplo, Euclides da Cunha já era citado em tudo quanto é lugar do mundo, quando se queria fazer um conjunto de coisas de cultura, ele estava presente, e também o mineiro Rosa. Guimarães Grande. Guimarães Rosa. Bom, o fato é que ele teve especialistas em língua como eu disse, também pegaram no pé dessa coisa que podia chamar uma língua brasileira. Esses especialistas foram Ieda Pessoa de Castro, que é uma baiana nascida lá por acaso é baiana, nascida lá na Baixa de Sapateiro, Caetano Galindo, que ensina aí no Paraná, mas aí perto de vocês, na Universidade do Paraná, Federal do Paraná, e Eduardo Navarro, que ensina aqui na USP. O Galindo, Tom, que traduziu nada mais, nada menos que Ulisses, né? Um livro praticamente dificílimo de traduzir. Eu estou te ouvindo, coisa engraçada, de repente sua voz ficou diferente. Não, o Galindo traduziu o Ulisses, um livro dificílimo de traduzir do Joyce. Ele traduziu Ulisses e está traduzindo um outro livro do Joyce, que agora não me foge a memória, um outro livro famoso do Joyce. Ele está traduzindo agora, o Galindo. Uhum. E o Eduardo Navarro trabalha com coisa de línguas indígenas do Brasil, influências indígenas, e tem um dicionário de tupi antigo e um dicionário de tupi moderno. Então é uma pessoa que também conhece
influências que nunca chegaram à língua que em Portugal se fala, que foram outra coisa. Quando eu cheguei na Bahia, eu pessoalmente, né, em 1950, para estudar no ginásio, a Bahia era aquilo que se chamava sincretismo religioso. O candomblé e a igreja estavam de mãos dadas em tudo. Era dito que tinha padre que tinha mãe de santo e vice-versa, e os santos da igreja ganhavam um nome ou passavam para o candomblé com outro nome, um nome mais ligado à África, né? E essa coisa toda. Outra coisa que se descobriu durante o trabalho para botar em cena e o trabalho de fazer o disco é que... Peraí, que eu preciso devagar, que eu sou velho e as coisas vêm e depois somem na cabeça. Assim, o Galindo me mandou também uma coisa, não sei se foi o Galindo, mas aí é da pessoa, estou lembrando agora a caminhada dela. Quando ela se formou na Bahia em letras, ela disse que queria estudar línguas africanas, porque quando ela era pequena, ali na Baixa do Sapateiro, numa praça, ela saía e nas esquinas os índios, os negros, cada lugar estava falando coisas de uma língua que ela não conhecia e tal. Os professores dela disseram, não se vê, isso é uma coisa que não vai lhe dar nenhum lucro profissional, ninguém está ligando para isso. Graças a Deus ela não obedeceu aos professores, que passou a ter grande importância. E ela é a única estudante do mundo que tem 2 diplomas sobre língua em 2 continentes diferentes. Um na Bahia e outro no Congo, na República Democrática do Congo. E, bom, Caetano Galindo, você tem uma ideia de quem é, e a Eduardo Navarra daqui da USP. Eles foram me passando episódios. Por exemplo, um momento, todos os jornais daqui de São Paulo noticiaram os índios daqui, que moram aqui, ali perto do morro, como chama o morro onde tem as antenas, Jaraguá, que moravam ali perto do morro, já viviam por ali. O governo do estado ofereceu a eles aquelas terras ali do morro de Jaraguá, onde depois se instalaram todas as antenas do mundo moderno, né? E mais umas terras que continuavam para o centro do continente. Bom, o fato é que o Rio de Janeiro, o Brasília imediatamente comunicou aqui ao governo daqui que essas terras não eram mais de propriedade do governo daqui, já eram terras federais. O fato é que no ano seguinte tomaram as terras. E quando tomaram as terras, aí os índios foram para lá num ato de rebeldia para desligar as antenas de televisão, as antenas de telefone celular, as antenas de rádio. E isso foi muito noticiado aqui, a Folha, o Estado de São Paulo e tal. E acabaram intervindo daquela maneira e conseguiram que os índios se pacificassem. Mas teve um tempo, ali aquelas cidades perto de Campinas e perto do Morro do Jaraguá, teve um tempo que teve cidade que passou 2, 3 meses sem luz, isso, aquilo outro, problemas para lá e para cá. Outra coisa também que influenciou muito a nossa língua e que pode dar-se a ela um nome um pouco um tanto ousado como acabou ficando, de língua brasileira, é que nós somos influenciados por várias outras línguas africanas, inclusive um povo chamado Kibundo, K-I-B-U-N-D-O, Kibundo, cujo falar, Kibundo, sempre que tinha uma consoante, colocava a seguir uma vogal.
E isso a língua portuguesa herdou e davam força a essa vogal, pousavam nessa vogal. E então, é por isso que as pessoas, quando a gente fala com alguém da Europa português, eles dizem, pô, vocês falam um cantabile, uma língua bonita, parece um canto e tal, apoiada em vogais. É claro que Portugal não fala assim, né? E mais uma série de episódios como esses, assim, todo índio aqui, o Navarro estudou, o Eduardo Navarro, e todo índio, segundo a Gênesis Guarani, o que eles têm como fundação do mundo, o Yamandu, que era o chamado pai verdadeiro, o que foi chamado até hoje pai verdadeiro, existia, mas a terra era só um lugar de ter sementes, de ter plantas, não tinha a humanidade, não tinha noite nem dia também. Então, o Yamandu teve uma sensação no corpo que ele foi evocada pelo seu ouvido e ele chamou de rumor e de som. E ele ficou tão encantado com o som, porque ele previu que aquilo podia formar no futuro até palavras, que ele resolveu fundar a humanidade para oferecer a ela, quer dizer, fundar a humanidade índia. Agora não chama índia, chama indígena, né? Uhum. Essas coisas da moda. A humanidade indígena, para oferecer a ela, fundou ela, criou o humano, o ser humano indígena, para oferecer a ele esse presente maravilhoso que era o som. Então, o índio, antes de nascer, recebe uma alma elevadíssima, ainda na barriga da mãe, e faz um contrato com ele dele viver respeitando a língua, dedicado à língua. A vida do índio é toda dedicada à língua, é como se fosse uma religião. É uma religião. Eles não têm vida, eles não têm na fundação religiosa deles, não tem vida depois da morte. Mas eles tinham um lugar chamado Terra Sem Mal, que era um paraíso. E paraíso para eles era o seguinte: eles procuravam isso, por isso que Cabral os encontrou no litoral, porque eles, cansados de procurar pelo interior, se convenceu que isso podia estar fora do litoral, em algum outro lugar, em alguma ilha, em algum lugar, e eles estavam no litoral brasileiro por causa disso. Por isso que Cabral os encontrou ali. E depois, durante a presença de Portugal aqui, antes do Brasil se tornar Estado, República, isso, aquilo outro, encontrava-se de vez em quando tribos que estavam caminhando ainda, procurando essa terra sem mal. E havia, do século III ao século IX, lá no norte do mundo, no mundo gelado, uma ilha tropical chamada Rai Brasil. Aí a palavra Brasil é porque essa ilha era sempre, digamos assim, uma brasa, era sempre quente, era sempre iluminada, não tinha nem noite nessa ilha. E é uma lenda marinheira. Os marinheiros têm muita lenda, toda a vida tiveram em todo lugar. E aí um santo da igreja resolveu ir lá com uma turma toda de gente religiosa formada na igreja e tal, e ele passou dias e, sei lá, 40 anos se debatendo e acabou encontrando essa ilha. Para você ter uma ideia do que é que ele contou na volta dessa ilha, eles estavam ali encantados com a beleza, as frutas, todas lá para quem quisesse comer ou tirar ou guardar, um rio de água corrente, que nesse rio corria leite cozido. Então, tudo que era coisa de alimentação estava pronto. E um cachorro, de repente, chamou a atenção deles. E que havia esse cachorro aqui, de onde é esse cachorro, o que ele está fazendo? Então, resolveram seguir o cachorro. O cachorro os levou para um palácio onde tinha mesa posta com comida para todos eles, lugar para dormir, isso, aquilo outro. Então, essa lenda lá dos marinheiros
da Irlanda, do século III ao século IX, tinha até nos mapas de navegação. E então a gente compara isso com a lenda que os índios tinham, que existia um paraíso na terra, que eles chamavam Terra Sem Mal. A canção, já tem a primeira canção do disco, chama-se justamente Ai Brasil, Terra Sem Mal. Uhum. Tom? É o nome irlandês, e Terra Sem Mal é o nome dos índios. A gente confunde e depois explica o que era cada uma. Claro. Tom, eu queria... Depois, cada um desses pacotes que ele manda, tem também uma coisa curiosa, que vai o que é o latim popular, o latim, como é que chama? O latim vulgar, quando a montanha explodiu lá em Pompeia, que é perto de Roma, por causa do vulcão, o vulcão encobriu, acabou com Pompeia. Um dia lá, o vulcão acabou com Pompeia, pouco antes da chegada de Cristo à Terra. Se não me engano. Acho que é o Vesúvio, né? Os romanos começaram a futucar, limpar um pedaço e outro, acabaram achando uma pintura, um piche no muro, em latim vulgar, dizendo o seguinte: viva quem ama, morte para quem não ama, e que morra duas vezes quem proíbe o amor. Em latim, assim, quis amate valeate, pereate quinesta mare, bis tanti pereate, quis amare vetate. Quer dizer, que morra duas vezes quem proíbe o amor. E isso foi traduzido e veio também nas informações que chegaram até mim. Então eu fui fazendo as canções com essas inspirações, entende? Sim. Tom, eu queria só te perguntar dessa transposição, porque tu já fizeste, acho que em julho, começaram os shows relativos a esse... Não, porque tem em julho aqui o quê? Não, em julho começaram os shows, as apresentações desse disco, né? Aí por São Paulo. E eu queria que tu falasse um pouco da parte da apresentação que vai ter aqui em Porto Alegre na quinta, dia 13. Peraí, como é o nome do grupo? Não, da apresentação do Língua Brasileira. Isso, que vai para aqui, a banda, como é composto o show, assim. A peça de teatro, você está falando. Isto. Eu vou com a banda que fez o disco. Isto. E a peça de teatro também está indo para aí, é isso? Isso, não, o show, vai ter uma apresentação do teu show, né, no dia 13 às 21 horas, daí é só o teu show com a tua banda, e eu queria que tu falasse um pouco da... E eu estou descrevendo para você aquilo que foram as músicas. Claro. As músicas, é isso. Não, perfeito, Tom. Não, é porque aqui, ó, eu tenho a própria descrição tua sobre o subir ao palco, né? E aí fala aqui é um texto teu mesmo, que é, né, a canção prostra-se seduzida pelo fascínio do palco. E aí tu vai apresentando a banda de uma forma um pouco, né, inventiva, como tu mesmo, falando de Daniel Maia, Felipe Alves, Luanda, Andréia Dias, aí também Renato Leles e Cristina Carneiro. Eu queria só que tu falasse da concepção do show, quanto tempo, quantas músicas, porque tem as músicas que todos gostam e que muitas vezes depois do Língua... Perdão, essas músicas fale mais devagar, querido. Perfeito. Essas músicas sobre... O Língua Brasileira são essas 11 canções, mas tem, logo depois, o público pede as músicas mais antigas, mais conhecidas. Como é concebido o show, o tempo de duração, quantas músicas, mais ou menos, se é que tem um roteiro certo ou vai dependendo do momento? Sim. O roteiro é mais ou menos as coisas mais relevantes do disco. E a gente também inclui umas músicas anteriores que tem, por exemplo,
Eu nasci num mundo que não tinha eletricidade ainda, era outro mundo, quanto mais os meios de comunicação, telefone nem sonhar ainda. O aprendizado da pessoa era semelhante ao aprendizado do século VIII em Portugal, quando foi invadido pelos árabes. E a língua que se fala pelo homem da roça em Jará é muito semelhante à língua dos árabes. Porque aqui em São Paulo, quando... Eu tenho que contar essas coisas, se estiver muito longa, você me... Tá ótimo. Quando Portugal chegou ao Brasil em 1500, em 1501 já começaram as entradas e bandeiras que desrespeitaram o Tratado de Tordesilhas, não é isso? Uhum. Porque o Brasil seria só um pedacinho do continente e a praia. Então, o Brasil foi aumentado dessa maneira pelas entradas e bandeiras que invadiram e nunca respeitaram o Tratado de Tordesilhas. Bom, peraí que a Neuza chegou aqui, eu me distraí, me perdi um pouco. Não, venha, você ajuda. Peraí, Tratado de Tordesilhas, sim. No princípio, foram para as entradas e bandeiras imediatamente. Em 1501 foram para Mato Grosso, Goiás, Argentina, Paraguai, até Peru foram. Mas o Nordeste brasileiro nunca recebeu coisa desse tipo. Somente 70 anos depois, você imagine, em 1870, foi de navio, naturalmente, para chegar a Pernambuco, uma dessas entradas e bandeiras. E esses portugueses que lá chegaram, e lá ficaram, enfrentaram um território com secas, com dificuldade de água, e se tornaram miseráveis, pobres, analfabetos. Mas quando eu cheguei para aprender com esse povo que já estava... Esse povo são meus avós. Essas criaturas são meus avós. Porque é o Nordeste, e meu avô era um homem minha avó e minha avó, Genésia, meu avô Pompílio, era um homem desse mundo, desse tempo, dessa coisa. Ele já tinha até uma fazenda, meu avô. Bom, enfim. E na loja de meu pai também, a gente atendia o povo que falava essa língua, que era um português lá do século XVI, digamos. Pelo menos as informações são assim. Mas hoje a gente compara muito com a influência moçárabe em Portugal, que nós descobrimos. Eu tenho um Christopher Dunn, D-U-N-N, é um professor de universidade americana que está fazendo uma biografia minha. E ele viu aquele disco Tropicália, que os tropicalistas disseram que eles não tiveram uma infância assim, sei lá. Eu discordo, mas tudo bem. Cada pessoa vê o mundo como quer. Enfim, o Cris descobriu um livro de 1875 do Teófilo Braga, que veio a ser também presidente de Portugal, onde ele conta a vida campestre de Portugal, ao homem que trabalhava no campo, muito semelhante àquilo que é no Brasil, com uma língua muito influenciada pelo que falavam lá. Enfim, essa coisa está muito mais ligada, e ele me mandou, dizendo: doutor, parece que você tem mais razão do que o que pensa. Porque veja esse livro de 1875 aqui, dizendo coisa que você também está dizendo no Tropicália de Zoológico. Então, isso também me ajudou na hora de fazer as músicas do disco, entende? Perfeito. Tom, eu vou te agradecer muito. Eu também não quero tomar teu tempo, porque não... Talvez tu tenhas entrevistas, mas muito obrigado, tu falaste coisas muito importantes sobre língua brasileira. Cada canção é um tratado e eu espero que no show aqui de Porto Alegre, que nós possamos depreender e aprender muito com todas esses ensinamentos e com os teus
como te diz, os teus... a gente não chama arauto mais, porque arauto tem várias... Mas eu acredito que o Galindo, o Eduardo Navarro, né, e a Ieda possam ter feito junto contigo e também com o Felipe Hirsch, talvez um novo tratado etnográfico, filológico brasileiro. Aí, quem sabe nós não estamos diante de um... Tem uma influência gaúcha nessa coisa toda da peça, porque o Arthur de Faria, que é um compositor daí, ele estava junto do Felipe Hirsch, que foi quem montou a peça, quando o Felipe estava tentando armar. E o grupo Ultralírico, o Arthur de Faria, ajudou a fundar. E ele é um compositor famoso, vai lançar um livro agora sobre a história da música no Rio Grande do Sul e tal. E eu queria até lhe pedir que convidasse ele em meu nome. Mas com certeza, o Arthur vai ouvir, eu vou passar essa cópia do que nós estamos gravando para ele, é meu amigo, ele foi meu colega lá no doutorado em letras, aqui da Universidade Federal, então nós somos amigos, ele vai saber e vai ficar orgulhoso de ter citado o nome dele. Tá, Tom, muito obrigado pelo teu tempo, desculpa as falas aceleradas, é a coisa do... Não se preocupe, é isso mesmo, tem que ser assim. O jornalismo está muito... E você também está sendo convidado. Tá bom, não, estarei lá, quero te abraçar pessoalmente, vai ser uma honra pegar toda essa energia e todo esse ensinamento, porque para mim tu és um professor, sempre quando falo contigo ou quando vou nos teus shows, é um mestre. Tá. Muito obrigado. E graças a Deus eu tenho um nome que evoca também um pouco do que tu falaste, porque o nome Luiz Gonzaga ecoa um pouco lá por cima, lá por Paraíba, Pernambuco e outros lugares. Tá, querido? Muito obrigado. Pessoal de jornal. Tá certo. Nós somos bem recentes, o jornal é de 1895, ele é bem jovem. Tá? Um abraço, querido. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. O podcast Arte o Debater tem apresentação e produção de Luiz Gonzaga Lopes e edição de Mariana Neck.